O tema proposto, meus irmãos, desapegar para não sofrer. Interessante que a gente começa a pensar em sofrimento, a gente pensa em sofrer, e nós viemos de uma série de religiões e filosofias aonde nos é proposto não sofrer. O objetivo será sempre fugir do sofrimento, e o caminho, amenizar o sofrimento, intensificando o prazer. Quantas vezes, meus irmãos, essa ideologia faz parte do nosso psiquismo. Diante de uma dor, nós tentamos negar, não queremos aceitá-la, ou então fugimos, literalmente fugimos, para alguns comportamentos paralelos. No entanto, a visão espírita com relação à dor talvez seja a mais correta, a mais completa e a mais consoladora que nós podemos ter. É aquela que nos aponta a dor, o sofrimento, como sendo necessários para um refazimento do espírito imortal, para a quitação de débitos do passado e para nos incentivar, nos movimentar em direção a um processo de autoaprimoramento. Algumas vezes é nesse processo de fuga que nós, por exemplo, queremos agir infantilmente. Queremos o bônus, mas não queremos o ônus. Reclamamos os nossos direitos, mas esquecemos dos nossos deveres. Jesus, por certo, nos orientaria, vai nos orientar, o texto é muito simples, nós conhecemos, a nos apontando uma direção, para que a gente repense o nosso conceito de desapegar. Veja, meus irmãos, desapegar para não sofrer. Então, o sofrimento, aqui nesse caso específico, uma consequência do apego. Então, se nós quisermos, de forma adulta e madura, querer ser menos sofridos, é preciso que a gente desenvolva uma ação, uma atitude para nos desapegar. Eu sei que algumas coisas que vão ser ditas aqui podem chocar os nossos corações. Eu também penso que a maioria de nós ainda sofre do apego. É esse sentimento que está tão enraizado na nossa cultura e no nosso banco de conhecimentos. Então, a proposta dessa manhã é a gente olhar para a gente e tentar perceber qual é o meu grau de apego. E mais ainda, qual é a proposta espírita para vencermos e para desapegarmos-nos. Para começar, então, meus irmãos, o que é apego? Eu fui até o dicionário, observe, meus irmãos, para trazer um conceito em 3 momentos. O primeiro deles vai dizer que apego é um sentimento de afeição, de simpatia por alguém ou por alguma coisa. Parece que até aqui apego é algo saudável. Ele até se confunde com... Ele até se confunde com afeto, não é verdade? É que ele até se confunde com afeto. Mas um segundo momento do conceito vai dizer que apego é uma ligação afetiva que se estabelece com uma outra pessoa, com alguma coisa, ainda positivo. Mas chega o terceiro momento desse conceito, onde nós vamos perceber o quanto e aonde o apego começa a ser prejudicial. Diz lá que apego é uma dedicação, observem bem, permanente e exagerada a alguém ou a alguma coisa. É nesse exagero, é nessa permanente dedicação a alguém, a alguma coisa, que nós desenvolvemos alguns sentimentos, dentre eles a questão do sentimento de posse. Meus irmãos, nos sentir dono dos outros ou das coisas é o primeiro degrau para a gente aprimorar ou desenvolver ou aprofundarmos na questão do apego. Quando pensamos em sentimento de posse, a gente pensa nesse amor adoecido. Então, o apego é um tipo de amor? É, mas um amor adoecido. É aquele amor excessivo, é aquele amor desequilibrado, que muitas vezes nos leva ao sofrimento. Ou, na maioria das vezes, nos leva ao sofrimento. E esse amor excessivo, ele pode acontecer, meus irmãos, por pessoas, ou também por bens materiais. E por que faz sofrer? Porque, meus irmãos, algumas vezes esse sofrimento, ele acontece pelas coisas que nós já temos. O apego que faz sofrer por coisas que temos. Ou então, muitas vezes, por coisas que gostaríamos de ter.
Observem bem esse primeiro momento. Nós podemos sofrer pelo apego com coisas que não temos ainda. Sim, porque o apego é um sentimento, o apego é uma emoção, o apego é uma percepção de uma realidade. E quantas vezes nós sofremos porque não compramos aquilo que queríamos ter? É apego também, independente de termos ou não. Então podemos ver o apego e tratar dele, com certeza. Mas a pergunta é, por que pessoas e bens materiais, por que o apego a bens materiais e pessoas fazem sofrer? Por que fala? Como que acontece isso? Como é que ele faz sofrer? Vamos analisar rapidamente, porque a proposta não é a gente aprofundar na ideia do apego, é trazer aqui a solução para como nós podemos ser desafiados a melhorar e corrigir esse defeito moral. Mas observem só, com relação às pessoas, o apego gera instabilidade emocional. As pessoas se desequilibram, elas ficam infelizes quando amam excessivamente alguém. Também elas podem sofrer de uma patologia emocional chamada ciúmes. Ciúmes, que está apoiado na questão da posse, de achar que tem direito sobre os outros. Mas também o sofrimento vem do apego sobre as pessoas com relação aos medos, principalmente ao medo de perder, que pode ser fantasioso. Há pessoas que levam uma vida conjugal inteira, às vezes 30, 40 anos, sofrendo todos os dias o medo da perda, por conta de um apego. Mas esse apego também acontece e ele vai formando uma estrutura que a gente conhece na psicologia como sendo codependência afetiva. É uma doença, onde as pessoas vivem a vida do outro. Eles vivem a história do outro, é uma simbiose patológica. Eles precisam estar felizes se o outro estiver feliz. É uma patologia que precisa ser tratada, inclusive os psicólogos, terapeutas, psicanalistas atendem a quem sofre dessa doença. E eu queria aqui recomendar, se for o seu caso, ou então alguém que você tenha conhecimento, um livro de uma das, vamos dizer assim, principais escritoras americanas nessa área, chama Pia Mellody, um livro chamado Codependência Nunca Mais. É um livro que está disponível em PDF na internet, o livro já de algumas décadas, mas um best-seller, que vai nos orientar a ter outros comportamentos para não priorizarmos na nossa história a história do outro, mas cuidarmos cada um de nós próprios. Mas com relação à questão da posse, dos bens materiais, como é que o apego faz sofrer? Ele faz sofrer, meus irmãos, porque ele gera, por exemplo, ganância, aquele desejo desmedido de ter, quaisquer que sejam as consequências. Gera também uma inveja, produz medo, produz avareza, ali também comungando com a questão das pessoas, o medo de perder, gera entre vários sentimentos, vários deles que são ruins e que nos fazem sofrer. Mas a pergunta é, meus irmãos, por que então o apego faz sofrer? A resposta é simples, porque pessoas e bens materiais são perecíveis. É como alguém que constrói um lindo castelo na praia, na areia, sabendo que de um momento para o outro as ondas o derrubarão. Quantas vezes, meus irmãos, temos sido vigilantes e construído nossos castelos em terreno não sólido, não seguro. O apego, então, porque nós sofremos, porque nos apoiamos em sentimentos que não são eternos, que não se eternizam, mas são perecíveis. Pessoas passam, pessoas morrem, coisas materiais envelhecem, perdem o valor, trocam de mãos. Essa é a única e verdadeira realidade. A matéria, meus irmãos, deveria ser algo que nós aprendêssemos a usar para conquistar valores do espírito imortal. É essa a proposta que vamos apresentar aqui, é a visão espírita e a visão de Jesus com relação a possuir. Mas avançando, meus irmãos, no nosso tempo, ali no nosso estudo, o apego, ele é uma resposta emocional do materialismo. Na verdade, ele é um subproduto que é sustentado pelo egoísmo. Então, na base de todos os sentimentos, bons ou ruins,
está a nossa forma de enxergá-los. E nessa questão específica, o egoísmo dando sustentação ao materialismo. E nós podemos nos perguntar, perceber, que o apego, ele é uma realidade da maioria de nós. O materialismo ainda faz parte da gente. Observem que somos seres em evolução, lutando a cada dia para ser menos materializado e mais espiritualizado. Mas ainda há em nós um percentual considerável de materialismo. Você pode me perguntar assim, mas será, Hélio, que é verdade? Será que realmente nós temos, na maioria de nós, partes de materialismo? Vou dar um exemplo só. O telefone cai do bolso e trinca a tela, o cristal ali, aquela parte da frente. Quantos dias de depressão? Não é? A gente sofre, é só uma tela de algumas polegadas. Nada tão grande assim, é claro que vai dar um bom prejuízo, mas nós sofremos porque ainda estamos enraizados, está enraizados em nós o materialismo. Aí vem, meus irmãos, a principal pergunta. Se desapegar para não sofrer, a pergunta é como, não é verdade? Porque nós já temos consciência. Todos nós mais maduros, até os mais jovens, já sabem que o apego gera sofrimento. Nós temos sentido. As crianças percebem quando perdem um brinquedo, já sentem o apego e sofrem. Mas como então nós podemos fazer para resolver essa questão? Para começar a trabalhar, eu queria trazer aqui uma frase de um autor desconhecido, que talvez a maioria de nós já tenha ouvido. Eu encontrei na internet. Diz assim a frase: deixe o cavalo solto. Se voltar, ele é seu. Se não voltar, nunca lhe pertenceu. Já ouviram essa frase? Deixar solto. Deixar solto, meus irmãos, dá uma ideia de soltar, dá uma ideia de libertar. Libertar. E aí, para a gente poder fazer uma ligação com o conhecimento espírita, que é o Evangelho de Jesus, Rede Vivo, eu me lembrei daquela passagem de Mateus, do livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, muito conhecida por todos nós. Palavras do Nazareno dizendo assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, libertará de quê? Que verdade é essa? Em determinado momento do Evangelho, Jesus disse que Ele próprio é a verdade. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Mas libertar de quê? Sim, libertar dos dogmas do passado, libertar dos antigos conceitos, nos libertar das sombras interiores, mas acima de tudo, meus irmãos, a grande proposta de Jesus, nos libertar da ignorância. À medida que nós tomamos conhecimento da realidade espiritual, que nós avançamos e nos aprofundamos nesse entendimento, a nossa visão com relação à vida material muda. E aí a gente consegue combater de forma eficiente o desapego, que vem por alimentar o conhecimento. Mas observem só, já que é a proposta de Jesus, vou trazer uma história, uma passagem do Evangelho de Jesus, que está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 19, os versículos 16 a 22, aquele episódio do jovem rico. Vou colocar o texto na tela e vou tecer alguns comentários breves, todos conhecem com certeza, mas essa tradução diz assim, o texto diz assim, me acompanhem, meus irmãos: e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Deixa eu fazer uma parada aqui, para a gente começar a pensar nesse que bem farei. Meus irmãos, nós viemos de religiões do passado, e muito impregnado, muito enraizado no pensamento judaico, de que nós precisamos fazer alguma coisa para receber dádivas de Deus. Está na gente, espírito também, está em nós espíritas também, faz parte, aprendemos durante muitas encarnações. Há um pensamento judeu de que se alguém está pobre ou então está doente, é porque Deus não gosta dele, ele está fazendo algo errado. Não é verdade, nem sempre é assim. Eu tenho um amigo, ele é evangélico, e um daqueles evangélicos admiráveis, e ele, daqueles de igrejas tradicionalistas, me recordo uma ocasião, fomos a um clube, e ele mergulhou na piscina,
de calças compridas e camisas de mangas compridas, fechada até o pescoço, sabe, esse crente assim? E esse companheiro sofreu de uma depressão. Ele foi assediado por uma doença, uma patologia. E o sofrimento dele era tão intenso, porque ele pensava que devia haver nele algum pecado oculto e Deus o estava castigando, embora tivesse uma vida ilibada. Meus irmãos, quantas vezes a cultura machuca. E aí esse jovem tinha essa ideia, e nós temos. Quantas vezes, por exemplo, no catolicismo, nós pagamos promessas, não foi assim? Nós queríamos algo e prometíamos retribuir. Então é uma cultura que está na gente. Na verdade, é uma cultura equivocada. Deus não dá coisas boas aos bons e ruins aos ruins. Não. Deus nos dá tudo sempre bom. Talvez sejam coisas aparentemente ruins, mas que vão contribuir conosco, para a nossa evolução moral. Então, algumas vezes eu só queria a sombra, a água fresca, a rede e a água de coco. Não é assim, a vida não é assim. A vida nos impõe dificuldades, dores, esforços que vão contribuir para a evolução do espírito mortal. Mas ele diz assim, a pergunta que ele faz é: o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Mas muito interessante que aqui ele faz uma das indagações principais da humanidade. Há séculos nós temos perguntado o que tem que fazer para herdar essa vida eterna. O que temos que fazer para herdar o paraíso, os céus, o mundo de glórias, o mundo melhor, o mundo da felicidade? É uma pergunta, meus irmãos, porque faz parte do nosso, está em nós a necessidade de nos aproximarmos de Deus. Está em nós. Há um salmo de Davi, me parece que é de Davi, não, dos filhos de Corá, aonde o Salmo 42, versículo 2, filhos de Corá, é dito assim: a minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Até quando estarei distante da tua face, ó Senhor? Pergunta os filhos de Corá. Meus irmãos, há em nós uma necessidade. Se estivermos conscientes, maravilha. Se não, tudo certo. Nós precisamos de Deus. Olha o seu coração agora. Como é que ele está batendo? Sabe por que ele está batendo sereno assim? Porque você está dando o alimento principal ao espírito mortal, o pão da vida, o pão trazido por Jesus. Mas era a principal indagação. Mas observem bem, o texto prossegue dizendo assim, ele chama: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E o Cristo vai dizer: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Parece aqui que é uma contradição. Não sei quantos aqui têm uma Bíblia com essa tradução, mas esse texto é um dos que mais conflitam nas 23 traduções oficiais da Bíblia do Brasil. Um dos mais conflitam. Eles têm várias versões. Nessa versão, por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Aqui, os historiadores acreditam que esse bom era uma palavra do grego koiné, que era só usada para se designar Deus. Esse sim, soberanamente bom e justo. Então Jesus, não sendo Deus, refuta: não, por que me chamas bom? Nesse termo. E diz, nesse termo, só há um bom, que é Deus. Mas ele segue dizendo, olha só, aqui vem a solução, vem a resposta. Meus irmãos, Jesus não nos deixa sem respostas. A principal intenção do Cristo é nos fazer entender a realidade espiritual e nos motivar a nos aproximar de Deus e matar a sede da alma, encontrar felicidade e paz. É esse o objetivo do Evangelho. O Cristo veio ao planeta para nos ensinar. Ele veio para ser mestre. Quando ele disse lá no Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, nos convidando a um trabalho de aprendermos de Jesus. Mas ele diz então, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Parecia óbvio, né, meus irmãos, uma realidade, uma fala que era conhecida do povo hebreu, do judeu naqueles dias. Uma fala de Moisés em Deuteronômio, capítulo 11, que nos faz entender que muitas vezes nós temos confundido os conceitos.
Assim como acreditamos que Deus abençoa os que são bons, não, Deus abençoa a todos. Vejam bem o que dizia Moisés, aquele povo rebelde no deserto. Ele dizia assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Então ele faz um condicionamento, que a bênção de Deus vai depender do meu comportamento, de cumprir as leis de Deus. E diz que o contrário também é verdadeiro, dizendo: a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Meus irmãos, bênção ou maldição independe de Deus. Bênção e maldição são escolhas que nós mesmos fazemos. É uma frase desse famoso poeta chileno, Pablo Neruda, onde ele diz que nós somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos das consequências. No mínimo, meus irmãos, o conhecimento espírita deveria nos convidar a uma tomada de responsabilidade. Nós somos uma consequência das escolhas e atitudes do ontem. Não culpemos mais a Deus, é imaturidade. Deus não tem nada a ver com sua dor. A sua dor tem a ver com suas escolhas. E dentre elas, o apego inconsciente, uma escolha inconsciente. Quando escolhemos nos apegar, inevitavelmente sofremos. É a maldição. Se escolhermos aprender um novo caminho de desapego, o resultado é a bênção, uma consequência. Então, meus irmãos, nós somos senhores de nós mesmos. Temos que tomar ciência disso. E como diz nossos irmãos evangélicos, todos sabem que eu vim de uma igreja batista, tomar posse da bênção. Tomar posse da bênção é quando você assume as rédeas da sua vida e toma decisões melhores. Mas voltando para o nosso texto, seguindo o raciocínio, ele termina: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aquele jovem perguntaria, disse-lhe então ele: quais os mandamentos? E o Cristo vai trazer alguns. E disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus diz que a vida eterna é consequência daqueles que cumprem os mandamentos. Então não é uma teorização, não é só um conhecimento teórico, e sim, ele é necessário, passa pelo conhecimento teórico, mas o Cristo está falando de aplicar a vida. E aquele jovem, de forma surpreendente, vai dizer: disse-lhe então o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Duas questões a serem trabalhadas aqui. A primeira, essa questão dele ter guardado desde a mocidade. Meus irmãos, esse jovem tinha uma família que se preocupou em passar-lhe ensinos religiosos. Nós temos que compreender a importância e a necessidade de priorizar a evangelização da infância e da juventude. Na segunda consideração, ele fala: que me falta ainda? Queridos, esse jovem era religioso, esse jovem era dedicado, mas ele sentia que algo ainda lhe faltava. É a ideia que nós temos de que há um processo de limitação, limitado processo quando nós buscamos matar necessidades da alma apenas com religião. Religião é algo secundário, deverá ser secundário. Não importa a sua religião, o que importa é se a sua religião tem te levado a praticar os mandamentos. Se tem te levado, por meio de praticar os mandamentos, aprender a amar. É esse o objetivo. A palavra religião, que foi se deturpando no conceito, significa, na verdade, uma religação do homem com Deus. Então, nossas religiões oficiais deveriam estar nos religando a Deus. Será, meus irmãos, que nós, como espíritas, temos nos religado a Deus? Será que nós temos tentado aplicar os mandamentos de Jesus à vida, as leis morais? Será que temos compreendido? Não viemos aqui para passear, não viemos aqui para nos divertir nesse grande planeta azul. Não, viemos aqui para trabalhar profundamente o reino de Deus em nossos corações. Esse é o objetivo. E o Evangelho do Cristo é o caminho.
o caminho claro, simples, agora redivivo pelo Espiritismo, que ao invés de nos separar, nos faz unir, nos agregar e nos ver a todos como irmãos. Mas avançando, meus irmãos, porque o relógio também avança. Ele diz, tudo isso tenho guardado. O que me falta ainda? E veja o complemento. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E conclui dizendo, depois que você agir, que fizer, vem e segue-me. Meus irmãos, será então que nós temos que pegar o nosso patrimônio, aquilo que nós angariamos ao longo dessa encarnação, patrimônio temporário, diga-se de passagem, vender tudo e distribuir para as pessoas mais carentes, para termos direito ao reino de Deus? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, no item 7, vai fazer um comentário extremamente centrado com relação a essa posição, centrado e esclarecedor. Ele diz assim, quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaz de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como um princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém. Observe, então, que aquele momento era uma receita pontual. Por que, meus irmãos, que o desafio do Cristo para aquele jovem rico foi vender todos os seus bens e dar aos pobres? Observe a continuidade. Mas o Cristo disse aquilo apenas para mostrar que o apego aos meios materiais é um obstáculo à salvação. Então a questão não está em ter ou não ter bens materiais. A questão está no apego, muitas vezes por bens materiais que não temos. Então ele está dizendo do apego. E eu me lembrei de uma fala de Paulo de Tarso, escrevendo uma carta ao amigo Timóteo, a primeira carta de Paulo, capítulo 6, versículo 10, onde Paulo vai dizer assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Meus irmãos, observem que ele não está dizendo que o dinheiro é a raiz dos males, mas o amor do dinheiro. Pelo dinheiro que temos ou que não temos, mas que ainda amamos. E diz o complemento, Paulo foi muito feliz, iluminado, inspirado, dizendo, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Quantas vezes, meus irmãos, a ganância, o desejo da matéria tem atrapalhado a nossa evolução espiritual. Vou repetir, tudo que é matéria é perecível. Há uma fala de André Luiz, me parece que está na agenda cristã, que ele diz que quando nós desencarnarmos, tudo que nós temos vai ficar aqui, inclusive o corpo, mas o que nós somos, iremos levar. Meus irmãos, como é que eu tenho usado o bem material, que eu tenho ou não tenho, que Deus me deu, o corpo material, esse aparelho divino, para poder fazer conquistas no espírito mortal? Será que eu tenho tomado consciência disso, dessa realidade espiritual? Eu tenho dito muitas vezes, em algumas palestras, que a gente é um espírito. Meus irmãos, não nos enganemos. Nós não somos um corpo, uma massa. Não somos um bolo de carne. Nós somos um espírito, usando da matéria para fazer conquistas no espírito mortal, via, muitas vezes, sofrimentos, dores, limitações. Muitas vezes desgastes emocionais, mas que vão nos fazer um treinamento interno para fortalecer o espírito e nos levar ao crescimento moral que tanto queremos, precisamos e que é a nossa meta. Motivo pelo qual encarnamos no planeta. Ficar ricos, casar e ter uma família, ter um diploma? Não. Esses são periféricos. O principal objetivo, crescer moralmente e evoluir o espírito imortal que somos. Interessante que nessa proposta de apego, Allan Kardec prossegue dizendo, aquele moço, então, com efeito se julgava quite porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens
de que era dono. Quem conhece a história vai lembrar-se que no final aquele jovem sai triste. Ele vai embora triste. Ele não consegue fazer o desafio proposto pelo Cristo, mas seguindo, meus irmãos, a ideia, fecha assim Allan Kardec. Seu desejo de obter a vida eterna não ia ao extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Uma recomendação específica àquele jovem, que pode ser para um de nós, se nós ainda vivenciarmos e alimentarmos o materialismo, em consequência dele, o apego. Mas a conclusão de Kardec diz assim: ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer de ninguém, do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, nem honrar seu pai e sua mãe. Mas observem só, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso o que Jesus quis demonstrar. E conclui, meus irmãos, de forma magnânima, Allan Kardec, fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. O lema do Espiritismo, que foi inspirado em Paulo, o apóstolo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, como é que nós podemos entender isso? De forma racional. Nesse capítulo, Kardec vai dizer, ele vai fazer contrapontos, por exemplo, com a ideia: fora da igreja não há salvação, ou então fora de qualquer outra coisa. Ele está pontuando: fora da caridade não há salvação. Rapidamente, como é que a gente entende isso? Qual é o entendimento do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo? Para começar, meus irmãos, o que é salvação? O que nós entendíamos no passado, nas religiões do passado que professamos, e o que entendemos hoje por salvação? A ideia de salvação está linkada à felicidade eterna. Desde que se começou a ideia, o pensamento, da formação do pensamento religioso, a felicidade eterna, que vem com o nome de paraíso, céu, o que for, vida eterna, é a questão do jovem, está ligada a uma felicidade eterna. Essa felicidade eterna, meus irmãos, ela depende da nossa adesão voluntária à lei de Deus. A questão 614, Livro dos Espíritos, muitos vão se lembrar dela aqui. Allan Kardec está questionando os benfeitores espirituais com relação à lei natural sobre a lei de Deus. E quando os amigos espirituais respondem a Allan Kardec, a indagação que ele faz, lhe diz que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Então, o contrário é verdadeiro. Quando eu me aproximo, e quanto mais eu me aproximo das leis de Deus, mais eu tenho possibilidade de construir felicidade. Então, felicidade está intrinsecamente atrelado à minha ação pessoal coerente com a lei de Deus. Então, a felicidade está condicionada à adesão voluntária da prática das leis de Deus. Observe o raciocínio para a gente fechar esse link com a ideia de fora da caridade não há salvação. É a questão 648. Allan Kardec está falando, perguntando aos amigos espirituais sobre as leis morais, e lá nessa questão é dito a Allan Kardec que a principal lei moral é a lei da justiça, do amor e da caridade. As 10 leis que começam com a lei de adoração, passam pela lei do trabalho, pela lei de evolução e tantas outras, culminam com o objetivo de nós estarmos vivenciando o máximo possível da lei de justiça, de amor e caridade. Interessante que a proposta aqui é a gente entender, então, que a caridade é a caridade que vai produzir salvação. Meus irmãos, o que é a caridade? A caridade é a prática do amor. A caridade é a ação do amor. Meus irmãos, nós podemos, muitas vezes, não ter caridade e praticar a caridade. Não é verdade? Podemos olhar o necessitado e ajudá-lo com aquilo que está ao nosso alcance. Mas, à medida que nos comportamos assim, nós construímos o sentimento de fraternidade. Caridade. Caridade é um resultado. Então, eu posso escolher fazer a caridade. Interessante que Paulo de Tarso, que é Paulo apóstolo,
que inspirou Allan Kardec para criar o nosso lema, fora da caridade não salvação? No capítulo 6 da carta aos Gálatas, versículo 2, ele diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Então ele está dizendo que para eu cumprir a lei de Cristo, que é a lei de amor, aquela lei que ele me disse, que ele nos deixou lá em João 15:12, final do seu ministério, ele teria declarado aos seus discípulos: novo mandamento vos dou. Nós pegamos o mandamento se quisermos, mas ele nos deu: que vos ameis uns aos outros da forma como eu vos amei. Meus irmãos, há alguma dúvida nas palavras de Jesus? Nenhuma, nenhuma. Não há como variar nenhum tipo de interpretação. O grande mandamento, o novo mandamento, é amarmos uns aos outros como Jesus amava. Desafio, né? É claro, não sabemos amar ainda como ele amava. Mas será que temos nos inspirado no seu evangelho, nas suas ações? Não preconceituava, não censurava, agia amorosamente, perdoava, amava incondicionalmente. Então é esse amor que nos faz cumprir a lei de Deus. Então a lei de Deus, a salvação, vem pelo fato de amar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 4, quando fala de caridade, observe, meus irmãos, a fala do benfeitor espiritual: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que nos fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Meus irmãos, eu fico achando que o Espiritismo é muito desafiador, não é? Ele até assusta a gente. Meus irmãos, é só eu amar o próximo como eu mesmo, e é só eu fazer do outro como gostaria que o outro me fizesse. E aí eu estou expressando toda a caridade. Fácil de entender, né, meus irmãos? O desafio é grande, é desafiador. No entanto, os amigos espirituais, Jesus, compreende a minha limitação evolutiva, entende que tem horas que eu não consigo. Não tem problema algum não conseguir, meus irmãos. O problema é parar de tentar conseguir. Então ele está dizendo que eu preciso colocar em prática no dia a dia. Meus irmãos, se eu fizesse disso um hábito, o texto complementar vai dizer isso: se eu transformar no hábito, olhar o outro e fazer o outro como gostaria que ele me fizesse, e amar o meu próximo como eu me amo, nós resolveríamos um tanto de problemas na humanidade. Um deles, por exemplo, a fome no planeta. Mas observem só o complemento, porque esses duas atitudes resumem todos os deveres do homem para com o próximo. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando se as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Então a paz, o mundo futuro de paz, vai passar pelo movimento de aprendermos a fraternidade, que vem pela solidariedade, que é a atitude de fazer a caridade, meus irmãos. Então a gente começa a perceber que há um resumo. Então, fora da caridade não há salvação, porque a caridade é o exercício do bem e que desenvolve o amor. É o amor que salva. Então esqueça a sua religião, esqueça seus conceitos, olhe para você honestamente e se pergunte: eu tenho amado? Eu tenho amado. Porque a marca do cristão deverá ser o amor. Capítulo 13 do Evangelho de João, o versículo me fala aqui qual é ele, dizia Jesus: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Será que nós temos usado Jesus numa camiseta? É importante também divulgar, colocamos adesivado no carro, fazemos até uma dolorosa tatuagem, mas será que temos colocado Jesus no coração? Será que a minha atitude na minha casa, no meu dia a dia, tem sido do discípulo verdadeiro, que tem como marca o amor? Não fique triste se você não tem todas as qualidades ainda. Não temos ainda. Mas é preciso estar numa luta cotidiana, séria, concentrada, pontual, para podermos amar um pouco mais e termos a dignidade de ser um dia seguidor do Senhor. Mas seguindo, meus irmãos, então, essa salvação, que é o amor,
Paulo de Tarso vai falar lá no capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que no princípio, que lá no princípio, na sua origem, o homem só tem instintos. O instinto mais depurado, mais corrompido, ele tem sensações. Só depois, então, ele tem sentimentos. Então, o sentimento é o objetivo? É. Sentir amor. E ele completa, para corrigir, para parar qualquer tipo de aresta que gere equívoco. Ele vai dizer, o amor é o ponto delicado do sentimento. O ponto delicado do sentimento é o amor. E vejam, não o amor no sentido vulgar do termo, mas o amor, mas o sol interior, esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e as revelações. Então, todas as revelações sobre-humanas. Fui eu aqui? Tudo certo. Então, olha só, esse sol interior. Então, ele está falando que o amor, o verdadeiro amor, ele contempla as revelações sobre-humanas. Estão acima das questões materiais. Então, as questões materiais deveriam servir-nos como possibilidades para a gente, para a gente poder, como diz Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Esqueçamos o Faustão, voltar para cá, gente. Então, ele está dizendo que é essa revelação sobre-humana, o amor sublimado, o amor que vai além das questões, observe, meus irmãos, que produzem o apego. Apego não é o amor. Paulo de Tarso, quando fala de amor, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que a gente conhece como sendo o hino da caridade, poema do amor, ele vai dizer que o amor é sereno. Então, se avalie o seu tipo de amor pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu patrimônio, é sereno? Então não é amor. Se não for sereno, não é amor, porque o amor também é dedicado. Dedicado. É aquele amor que me permite olhar para o outro, tirar de mim. Esse é o verdadeiro amor, que é também respeitoso, que é também, como diz Paulo, responsável. Meus irmãos, quando nós dizemos que amamos, ou quando nós queremos amar, o nosso amor para com o outro tem que ter responsabilidade. Nós temos que cuidar. É o amor que, na verdade, é equilibrado. É o amor que não tem apego. Então, o amor desequilibrado é o apego. O amor equilibrado é o verdadeiro amor, sem o apego. Meus irmãos, então, qual é a proposta espírita para a gente amar? Esse amor sem apego. Qual é a proposta? É a proposta do amor de Jesus. Por que meus irmãos, algumas religiões, talvez sem aqui nenhuma crítica, censura, mas por desconhecerem o Espiritismo, dizem que o Espiritismo não é cristão. Né? Precisava vir aqui para ouvir melhor as falas do Mestre. Nós conhecemos, para a gente, Jesus, o amor dele é o amor sacrificial. O amor que nós propomos aqui é um estilo de amor que passa pelo viés do sacrifício. Não da codependência, não do apego. Então, por exemplo, algumas vezes eu preciso permitir que o meu companheiro de jornada colha as consequências dos seus equívocos, para que ele possa, como espírito imortal, aprender lições. Mas no amor apegado eu não deixo. Eu cubro o cheque especial, eu pago a dívida do bar, e não permito que ele recolha em si os resultados que vão o fazer crescer. Não é um sacrifício? Não é um sacrifício? Não deixar o outro passar pela dor não é um sacrifício? O amor do Cristo, um amor sacrificial. Lembram lá, João 15, versículo 3? Diz Jesus, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Dar a vida aqui, não simplesmente aceitar a cruz do Calvário, não. Dar a vida no sentido de me desgastar pelo outro, de fazer sacrifícios, de fazer alguns sacrifícios, que na verdade, meus irmãos, não são tantos assim. Se nós pararmos para pensar, o grande sacrifício foram aqueles cravos. Aqueles cravos, sim, foram o sacrifício. Tudo que fazemos hoje, um esforço qualquer que seja, ele é direcionado
para servir alguém ou servir a Deus, não há de se comparar de forma alguma ao amor sacrificial de Jesus. Mas, meus irmãos, então a gente vai perguntando, para poder ensaiar uma finalização, esse amor de Jesus é o amor que doa. Então, se Jesus ele é apresentado para a gente como modelo e guia da humanidade, como nosso modelo e guia, esse amor que doa é o amor que reparte. Então, os bens materiais que temos deveriam ser utilizados para se transformarem em permuta de amor. Meus irmãos, observem só uma fala de Paulo de Tarso na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. E Paulo de Tarso aqui, ele está falando do que ele chamaria na época de nova criatura. E que hoje Allan Kardec chama de homem de bem. Homem de bem é o mesmo personagem. Ele vai dizer assim, na carta aos Efésios: aquele que furtava, não furte mais. Ele está dizendo para termos atitudes diametralmente contrárias àquelas equivocadas. Então, quem furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, Paulo entende, e nós entendemos, de que o que nós temos deveria servir para repartir. Então, o amor verdadeiro, meus irmãos, é o amor que reparte, é o amor que doa, é o amor que divide, é o amor que desapega. Então, quando eu reparto, eu estou desapegando. Porque, na verdade, eu posso repartir sentimentos, posso, é a caridade moral, mas eu posso e devo repartir aquilo que eu tenho. Mas, Hélio, o que eu tenho é pouco. Reparte para você ver. Divide o que você tem, reparte, distribui. Claro, dentro de um processo de equilíbrio, de raciocínio. Mas se eu estiver apto a repartir, eu estarei vencendo o apego. Então, a melhor maneira de vencer o apego é repartir amorosamente. Começa a perceber, começa a se perguntar se você não tem se camuflado o apego. Porque às vezes a gente veste uma capa de desapegado. Mas se o telefone cair no chão, meu irmão, são 3 dias de lágrimas e lamúrias. Por que eu fui deixar esse telefone cair? Meus irmãos, então esse repartir, esse desapego, a proposta espírita vai me dizer, desapegar para não sofrer, 3 momentos apenas. Primeiro, entendendo como conviver bem com as coisas que possuímos. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Não é o que você tem que importa. O que importa é o que você faz com o que você tem. Você pode ter uma BMW ou você pode ter uma bicicleta. O que você faz com a bicicleta, talvez seja até mais fácil comprar o gás para o vizinho que acabou, porque jamais você vai colocar um bujão de gás na sua BMW, também concordo, mas se você tiver uma bicicleta, você pode fazer da sua bicicleta uma ferramenta melhor do que uma BMW. Não é o que eu tenho, é o que eu faço com o que eu tenho. Então, o desapego. No segundo momento, desapegar para não sofrer, aceitando as perdas e prejuízos construtivamente. Meus irmãos, algumas perdas que temos, ou alguns ganhos que temos, são reposições da lei. Se você ganhou numa loteria, pode estar certo. Lá atrás o erário público te prejudicou. E agora a lei, é da lei a reposição. Se você tomou um prejuízo, pode ter certeza, lá atrás você deu prejuízo. Há pouco tempo atrás eu vi na televisão uma entrevista que a companheira dirigia Uber, roubaram o carro dela. E ela é uma pessoa evangélica, a gente compreende, eu compreendo mais porque eu fui, e ela dizia, não, o meu Deus vai me devolver o carro. Que eu saiba até agora, Deus não devolveu. Será que Deus não está ouvindo? Não, meus irmãos, é porque ela tinha que perder o carro. Porque lá atrás ela talvez tenha roubado carruagens, deixado alguém sentir a dor, e agora ela sente a dor, num processo de conversão, e ela começa a perceber em si. Meus irmãos, não tem nada melhor do que aprender, do que sentir na pele. Vai vender picolé no sol na praia, para você dizer que é um trabalho fácil. Um dia, aí você vai valorizar. Não é assim? Meus irmãos, então ele está dizendo, quando eu tenho prejuízo, o Espiritismo está me ensinando que eu preciso aceitar
com equilíbrio. E terceiro, desapegar para não sofrer, aprendendo a conviver bem sem as coisas que possuímos. Quantas vezes a minha dificuldade, a minha dor, é porque eu não tenho a casa dos sonhos. E esqueço de agradecer a casa que tenho. Não é verdade? Quantas vezes, meus irmãos, é a fórmula da infelicidade. Quer ficar infeliz? Olha o que está faltando. É fácil ficar infeliz. Quer ficar feliz? Olha o que você tem. Começa a agradecer. Me recordo de uma amiga minha, pastora da igreja metodista, que tem mais de 30 anos, ela me dizendo como é que ela vencia a depressão. Então ela acordava, às vezes de manhã, com aquela dor, aquela dificuldade, e ela começava a agradecer. Agradecer pela cama limpa que ela dormiu, porque ela tinha um pijama, porque ela tinha água na torneira, água potável, ela tinha creme dental, ela tinha escova de dentes, ela tinha um trabalho para ir, um pente para se pentear, roupas para se vestir. E ela começava a agradecer. E diz ela que em determinado momento ela não se lembrava mais que estava reclamando lá no começo de manhã. Meus irmãos, comece a agradecer o que você tem. É preciso que a gente aprenda a conviver sem o que não tem. Algumas coisas que nós queremos muito, nós não podemos ainda. Se você tivesse sido contemplado com um prêmio da loteria, sozinho, ganhou milhões de reais, talvez esses milhões de reais te levassem para o abismo. Talvez sejam eles que vão te desviar da sua vitória reencarnatória. Sabe por quê? Porque vai trazer de novo o homem vaidoso, orgulhoso, prepotente, que você foi lá atrás. Então agora você pediu a Deus para vir pobre. Porque você precisa vir pobre. É um risco, é um perigo ficar rico. É melhor, meus irmãos, aceitar a vontade de Deus. Por mais que o contra-cheque seja pequenininho, agradeça. E diz, Senhor, eu estou entendendo aqui, nessa linhazinha, de que eu não mereço ficar com mais, porque senão eu posso me desviar dos meus objetivos principais, que é a salvação, que é construir sentimentos de amor. Mas se você pode, se você tem condições financeiras e está usando o dinheiro em benefício do outro, maravilhoso, meus irmãos, está passando na prova da riqueza. Elas são difíceis? As duas são. A prova da riqueza talvez mais difícil, porque ela abre brechas, oportunidades largas para desviarmos da fé. Não é assim? Para adentrarmos em caminhos tortuosos. No entanto, meus irmãos, quando eu aprendo, o Espiritismo me ensina, eu aprendo a conviver bem com aquilo que eu não tenho. Comece a agradecer o que você tem. Então, para a gente poder terminar, questão 625, Livro dos Espíritos, costumo dizer que é a questão central do livro. Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A palavra, a resposta é Jesus. Então, Deus oferecendo agora Jesus como guia e modelo da humanidade. Meus irmãos, será que eu tenho? Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Será que eu tenho ido até Jesus? Será que eu tenho entendido que eu preciso aprender dele? Será que eu tenho entendido que ele pode ser o meu guia e modelo pessoal? Se eu tenho feito modelo e guia pessoal, é Lucas capítulo 9, versículo 28, que deixa uma declaração exemplar do Cristo. Ele vai dizer-nos assim: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Meus irmãos, não teve patrimônio algum, mas deixou para a humanidade o maior de todos os patrimônios. Um evangelho desafiador, que nos convida a rever os nossos conceitos. Então fala na tela, desapegue, como se fosse um apelo, desapegue, meu irmão, desapegue, minha irmã, para não sofrer. Porque se nós entendermos isso, e desafiadoramente tentarmos fazer, a gente encontra não sofrimento, o equilíbrio, a paz, a harmonia, a tranquilidade, a serenidade, que tanto queremos e que merecemos. No entanto, meus irmãos, que será consequência das escolhas que nós viemos a fazer. E que bom que nós podemos hoje de manhã reunirmos aqui para ouvir essa visão espírita, tão clara, tão esclarecedora,
mas que ao mesmo tempo nos coloca em xeque. Podemos sair daqui e ouvir essa palestra, permitir que ela passe, que ela saia pelo outro ouvido, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, é nosso direito. Problema algum. Mas em algum momento da nossa história, vamos reouvi-la, reouvir o convite a deixarmos de ser materialistas para sermos espiritualizados e lá na frente, ou agora, nós podemos aceitá-lo. Naquele encontro de Paulo de Tarso, naquele encontro de Emmanuel, ainda como senador Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, que ele vai em busca de uma cura de lepra para sua filha Flávia, orientado por Lívia, sua esposa, naquela conversa com Jesus, não se falou em lepra, embora a lepra tenha sido curada. Mas Jesus olhou para o senador e disse: senador, está em tuas mãos seguir-me agora ou sofrer por séculos. A escolha é nossa. Muita paz, queridos.